2014. O mundo paralisou diante da ascensão do Estado Islâmico. Mas o que acontecia por trás das bandeiras pretas? As esposas dos líderes do grupo deixaram de ser protegidas e viraram alvos. Algumas foram executadas pelos próprios maridos que juraram servir. Por que essas mulheres foram eliminadas? A resposta estava na lealdade. Mas no califado, a desconfiança era mais forte que o casamento. Vídeos secretos gravados dentro do território ocupado revelaram detalhes brutais. As imagens mostram punições públicas em praças centrais e o controle absoluto sobre cada movimento dos civis. O mundo assistia chocado ao que parecia ser um novo tipo de barbárie organizada. No entanto, o terreno para esse caos foi preparado muito antes. O ano era 2003. Após a invasão liderada pelos Estados Unidos, o governo iraquiano desmoronou em poucos dias. A estrutura do país deixou de existir. O exército foi dissolvido por decreto. Milhares de soldados profissionais foram mandados para casa com suas armas, mas sem salários. As forças policiais abandonaram os postos. Milhões de iraquianos acordaram sem proteção, sem serviços básicos e sem qualquer perspectiva de emprego. A violência virou a única moeda de troca nas ruas. O barulho de explosões se tornou o som ambiente de Bagdá. Sequestros e assassinatos por vingança transformaram cidades como Fallujah e Ramadi em zonas de guerra urbana permanente. Não havia Estado, apenas o medo. À primeira vista, um vácuo de poder, mas na prática, o berço de uma insurgência. Nesse cenário de desordem total, grupos armados ocuparam o espaço vazio. Eles não pediam permissão. Eles prometiam ordem através da força bruta e da retribuição imediata. A população, acuada, viu nesses extremistas a única alternativa ao colapso completo. As bases para o califado estavam lançadas. 2004. Esse foi o ano em que Abu Musab al-Zarqawi assumiu a liderança de uma das milícias mais violentas da região. Sua rede de contatos cresceu rápido e recebeu um nome: Al-Qaeda no Iraque. O grupo operava com uma brutalidade extrema. Mesmo para os padrões de outras organizações armadas da época, os métodos de Zarqawi eram considerados sanguinários. Junho de 2006. Um ataque aéreo dos Estados Unidos localizou e eliminou Zarqawi. O grupo não acabou com a morte do líder. Em outubro do mesmo ano, a organização mudou de nome e de estratégia. Surgia o Estado Islâmico do Iraque. Por que essa mudança de nome foi decisiva? A resposta está na ambição. Eles não queriam apenas lutar uma guerra de guerrilha. O objetivo agora era governar um território. Desde o início, o controle absoluto era a base de tudo. Cada combatente vivia sob vigilância constante. A lealdade era testada todos os dias. O sistema puxava famílias inteiras para dentro da estrutura. Na filmagem da época, nota-se: mulheres casadas com combatentes não tinham vida privada. Elas eram vistas como extensões dos maridos. O comportamento da esposa definia a reputação do homem. Um erro pequeno tinha um preço alto. O castigo não caía apenas sobre o soldado. A punição atingia a esposa e os filhos de forma imediata. Era uma gestão baseada no terror interno. Abril de 2010. Este sistema rígido serviu de fundação quando Abu Bakr al-Baghdadi assumiu o comando. Ele subiu ao poder após a morte dos líderes anteriores. Naquele momento, o grupo estava fragilizado por invasões e prisões em massa. Mas Baghdadi trabalhou em silêncio. No quadro das operações, Baghdadi evitava qualquer atenção desnecessária. Ele focou na reconstrução da disciplina. Para o novo líder, o maior perigo não eram os exércitos estrangeiros. O inimigo real era a traição interna. À primeira vista, uma organização enfraquecida. Mas na prática, um exército sendo moldado pelo medo. Por causa dessa paranoia, as punições ficaram ainda mais severas. A confiança mística entre os membros desapareceu completamente. Os combatentes passavam por testes de fidelidade semanais. Qualquer falha técnica ou hesitação resultava em execuções ou tortura.
O grupo se tornou uma máquina de controle total. Não havia margem para erro. Assim começou a fase mais obscura da organização. 2012. Esse foi o ano em que a vigilância de Bagdadi rompeu a linha de frente e invadiu a vida privada. O controle não parava nos soldados. Ele entrava pelas portas das casas e se instalava nas salas de estar. Por que as esposas dos comandantes eram monitoradas? Elas eram o elo mais fraco e, ao mesmo tempo, o mais perigoso. Elas sabiam demais. Conheciam as rotas de fuga, os esconderijos do dinheiro e a identidade dos visitantes nas casas seguras. À primeira vista, uma estrutura familiar, mas na prática, uma rede de informantes. A vigilância era total. As famílias mudavam de endereço de uma hora para outra, sem aviso prévio. Os telefones eram confiscados. As mensagens de texto e cartas passavam por uma triagem rigorosa antes de serem entregues. Nada era privado. No quadro, vizinhos observam pelas frestas das janelas. O grupo incentivava a delação premiada. Qualquer ruído estranho ou conversa abafada dentro de casa virava um relatório. As mulheres deveriam ser invisíveis e silenciosas. Fazer a pergunta errada era um erro fatal. Mostrar dúvida era considerado traição. Se um comandante falhasse em uma missão ou tentasse desertar, a culpa recaía sobre a esposa. Muitas eram interrogadas sob tortura psicológica apenas porque o marido estava sob suspeita. O medo se tornou o único convidado permanente em cada jantar. A guerra na Síria mudou o jogo. O caos na fronteira abriu um vácuo de poder que Bagdadi não desperdiçou. O grupo começou a se expandir para o território vizinho sem encontrar resistência real. Ouve-se o som de motores de caminhões e comboios cruzando o deserto. As ordens foram diretas. As famílias deveriam seguir os combatentes. O recrutamento usava promessas de proteção, propósito religioso e uma vida de luxo sob a lei divina. Mas a promessa era uma armadilha. Assim que cruzavam a fronteira, a realidade mudava. A liberdade de movimento deixava de existir. Não havia caminho de volta. As regras ficaram mais rígidas. Sair do território tornou-se praticamente impossível. As casas deixaram de ser refúgios e se transformaram em espaços controlados. Guardas, informantes e uma suspeita constante. A privacidade deixou de existir. O que parecia proteção no início, aos poucos, revelou-se uma armadilha. Quando muitos perceberam a realidade, não havia mais saída. Junho de 2014. Tudo mudou em 24 horas. Combatentes do Estado Islâmico invadiram Mossul, a segunda maior cidade do Iraque. Eles assumiram o controle total em poucos dias. O exército iraquiano colapsou e fugiu. No rastro da fuga, ficaram para trás enormes depósitos de armas. Os bancos foram esvaziados. Em questão de dias, Abu Bakr al-Baghdadi apareceu em Mossul. Ele anunciou a criação de um califado. Por que o grupo mudou de estratégia? Antes, eram apenas militantes. Agora, declaravam-se um Estado. Mas na prática, era uma ocupação em escala industrial. Milhões de pessoas passaram a viver sob esse novo regime. O território se estendia do norte do Iraque até o leste da Síria. Raqqa, em solo sírio, foi escolhida como a capital. No quadro, bandeiras pretas hasteadas em prédios do governo e patrulhas constantes nas ruas. O poder não trouxe confiança, trouxe paranoia. Os líderes entenderam que governar um território era diferente de se esconder nas sombras. Agora, eles possuíam escritórios físicos, tribunais, prisões e sistemas financeiros. Qualquer pessoa com informações internas tornou-se um risco de segurança. Isso incluía as esposas dos comandantes. Essas mulheres deixaram de ser tratadas como familiares. Passaram a ser vistas como ativos que poderiam se tornar ameaças. O Estado Islâmico acreditava que segredos vazavam pelas paredes de casa. Uma esposa poderia conversar com um vizinho. Uma criança poderia repetir algo inocente, mas perigoso. O resultado foi o fim da vida familiar normal. Para apertar o cerco, o grupo expandiu seu braço de segurança interna. O nome da unidade, Amnayat. Eles agiam como uma polícia secreta,
Os membros monitoravam os próprios combatentes, interrogavam famílias e buscavam qualquer sinal de deslealdade. No final de 2014, as acusações se espalharam. O clima era de tensão absoluta. Se um líder desaparecia, era preso ou morto, o problema não terminava nele. A família herdava a culpa e o destino. Não havia margem para erro. 26 de dezembro de 2014. Essa data marcou a mudança no tratamento das mulheres dentro do califado. Elas não recebiam simpatia, recebiam suspeitas. Porque o grupo começou a caçar as próprias esposas. A lealdade absoluta era a regra, mas o medo da traição interna superou a confiança. Nesse período, várias mulheres casadas com figuras de médio e alto escalão do ISIS foram detidas. As prisões ocorreram em cidades como Raqqa e Deir ez-Zor. As acusações eram diretas. Algumas usavam telefones secretos, outras tentavam contato com parentes em áreas externas. No sistema do ISIS, falar com a família era um crime capital. Bastava a intenção para haver a culpa. Não existia processo legal. Não havia advogados ou juízes independentes. As decisões eram rápidas e definitivas. O destino era selado em minutos. As detidas eram levadas para prisões improvisadas em porões de prédios públicos. Muitas entravam nesses locais e nunca mais eram vistas. As execuções de mulheres acusadas de traição começaram a se tornar frequentes. Mas tudo era feito no silêncio. Diferente das execuções públicas na Praça Central, essas mortes não tinham plateia. Não havia anúncios nos alto-falantes das mesquitas. Os assassinatos ocorriam em ambientes fechados, longe dos olhos dos civis. Os corpos eram enterrados em valas comuns, sem nomes ou registros. À primeira vista, o sigilo era total. Mas na prática, o grupo precisava de provas internas de controle. Entre o final de 2014 e o início de 2015, surgiu um novo padrão. Os membros começaram a filmar punições que nunca deveriam chegar ao público externo. Essas gravações eram diferentes dos vídeos de propaganda lançados na internet para chocar o mundo. O objetivo aqui era puramente interno. No quadro, imagens trêmulas e de baixa qualidade. Nota-se o uso de celulares básicos e iluminação precária. As cenas ocorrem em salas fechadas ou prédios abandonados. Não existe edição profissional. Não há trilha sonora dramática ou câmeras de alta definição. A ausência de estética prova o propósito. Esses vídeos serviam como relatórios de execução. Era a prova documental de que a ordem foi cumprida. Os carrascos precisavam mostrar o resultado aos seus superiores. Anos depois, o território do grupo começou a encolher. As forças de inteligência iraquianas e jornalistas investigativos entraram nas cidades libertadas. Eles iniciaram a busca em casas seguras abandonadas e esconderijos subterrâneos. Ouve-se o som de portas sendo arrombadas e entulho sendo removido. Nessas buscas, as equipes recuperaram telefones, discos rígidos e cartões de memória. Os dispositivos estavam escondidos sob o piso ou em paredes falsas. O conteúdo era perturbador. Centenas de clipes de vídeo curtos que nunca haviam sido compartilhados publicamente. Eram registros brutos da violência interna do grupo. Os arquivos revelaram o que acontecia atrás das portas fechadas. A história do califado ganhava novos detalhes através de telas quebradas e memórias recuperadas. O tribunal agora tinha as provas que o ISIS tentou esconder. 2014 e 2015. Esse foi o período marcado nos metadados dos arquivos. Os investigadores analisaram as datas, os códigos de localização e as propriedades digitais de cada gravação. O cenário era sempre o mesmo: execuções rápidas e punições brutais. Por que o grupo escondia a identidade das vítimas? Parecia um protocolo de segurança, mas o objetivo era a desumanização total. Nas imagens, nota-se: as mulheres aparecem com rostos cobertos ou são filmadas apenas de costas. Nenhum nome é pronunciado nos áudios. Não existem apresentações. O Estado Islâmico queria o apagamento completo dessas prisioneiras. Elas não deveriam ser lembradas,
apenas eliminadas da história. Mais tarde, o trabalho de inteligência trouxe os fatos. Muitas dessas mulheres eram esposas de comandantes do próprio grupo. Algumas foram acusadas de traição, outras eram casadas com desertores ou homens capturados pelo inimigo. Na lógica da organização, a esposa era um risco de segurança permanente. Mesmo sem provas, a execução servia para eliminar qualquer rastro de informação. Matar era uma forma de fechar uma ponta solta. Ouve-se o som do vento e o ruído seco dos disparos. Não houve julgamento, apenas o descarte de corpos em valas comuns. Anos depois, esses clipes começaram a vazar na internet. O resultado foi o caos informativo. Vídeos antigos circulavam com legendas trocadas. Imagens de outros conflitos no Oriente Médio foram editadas para parecerem novas. Montagens grosseiras e conteúdos falsos inundaram as redes sociais. Mas isso era apenas o começo da confusão. A desinformação serviu como uma cortina de fumaça para o grupo. Ficou fácil classificar as atrocidades reais como simples boatos de guerra. No quadro, especialistas em análise forense digital trabalham para separar a ficção da realidade. Eles precisavam de provas sólidas para validar cada segundo de vídeo. Não havia margem para erro. Uma confirmação técnica mudou o rumo da investigação. Um pequeno grupo de gravações foi validado por especialistas. As imagens batiam com locais exatos e cronologias conhecidas do Estado Islâmico. Esse conjunto de arquivos provou um fato sombrio. O grupo realizava execuções internas muito antes do início do seu colapso. A crise começou a ganhar corpo em janeiro de 2015. Por que o grupo mais temido do mundo começou a recuar? A resposta estava em uma cidade pequena, Kobani. A batalha por Kobani durou meses e terminou em um fracasso total para os extremistas. Foi um choque para o comando central. Pela primeira vez, o grupo perdia um confronto de grande escala diante das câmeras de todo o mundo. A imagem de invencibilidade foi destruída. Ao mesmo tempo, a pressão aérea aumentava. Caças dos Estados Unidos e de países aliados intensificaram os bombardeios na Síria e no Iraque. Depósitos de armas explodiam. Líderes eram eliminados do ar com precisão cirúrgica. Na filmagem, nota-se: a estrutura de comando começa a falhar. A comunicação se tornou um risco mortal. O rádio ou o celular poderiam atrair um míssil a qualquer momento. A confiança entre os membros evaporou. Dentro das fileiras, a dúvida se espalhou como uma epidemia. Combatentes estrangeiros foram os primeiros a vacilar. Homens vindos da Europa e do norte da África questionavam abertamente as decisões da liderança. Alguns tentaram se deslocar para zonas mais seguras. Outros começaram a planejar fugas secretas para cruzar a fronteira. Isso aterrorizou os comandantes de alta patente. Eles sabiam o risco. Um desertor não era apenas um soldado a menos. Era um arquivo vivo. Ele conhecia rotas de fuga, esquemas financeiros e esconderijos estratégicos. A reação foi imediata e violenta. O grupo parou de olhar apenas para o inimigo externo e se voltou para dentro. A paranoia virou a regra. À primeira vista, uma organização unida pela fé, mas na prática, um regime de vigilância total. Reuniões eram monitoradas por espiões internos. Conversas banais eram relatadas ao serviço de inteligência. Famílias inteiras foram arrastadas para interrogatórios brutais em busca de traidores. Os comandantes estrangeiros eram os alvos principais. Eles falavam vários idiomas e tinham conexões fora do califado. Para a liderança, cada um deles era um espião em potencial. Não havia mais para onde correr. O medo interno superou o medo da guerra. O massacre doméstico havia começado. Muitos tinham parentes fora do território do Estado Islâmico. Alguns viveram vidas comuns antes de se juntarem ao grupo e ainda guardavam essas memórias. No início de 2015, a estrutura interna começou a ruir. Por que as mulheres dos comandantes foram presas? Parecia que gozavam de prestígio, mas a suspeita de traição era um caminho sem volta. Várias mulheres casadas com comandantes estrangeiros foram detidas em Raqqa. Seus maridos eram o alvo principal.
Eles foram acusados de planejar fugas ou de perder a fé na ideologia do grupo. Alguns acabaram presos, outros simplesmente desapareceram sem deixar rastro. À primeira vista, esposas de líderes protegidos, mas na prática, prisioneiras sob vigilância extrema. As mulheres foram levadas para interrogatórios. Muitas vezes o sequestro acontecia no meio da noite. Outras vezes, a ação ocorria na frente dos próprios filhos pequenos. No quadro, crianças chorando enquanto as mães são arrastadas para veículos pretos. A detenção não exigia provas concretas. Uma acusação anônima era suficiente. O Estado Islâmico realizava o que chamavam de julgamentos internos. No entanto, não eram tribunais reais. Não havia advogados. Não existia defesa. As decisões eram tomadas rapidamente por oficiais de segurança em salas fechadas. Uma vez que o veredito era lido, não havia qualquer direito de apelação. A punição era executada imediatamente após a sentença. Mas isso era apenas o começo. Testemunhos posteriores de desertores confirmaram a realidade. Pelo menos 3 mulheres foram executadas durante esse período curto. A acusação: ajudar os maridos ou saber detalhes sobre planos de fuga para a Turquia. Os nomes dessas mulheres nunca foram registrados em documentos oficiais. Suas famílias jamais receberam uma notificação sobre o que aconteceu. O Estado Islâmico queria evitar qualquer narrativa que gerasse simpatia ou dúvida entre os combatentes. A fumaça no horizonte não parava de crescer. Conforme os ataques aéreos da coalizão se intensificavam, a liderança era dizimada. Muitos oficiais graduados foram mortos em toda a Síria e no Iraque. Essas mortes em massa geraram um novo problema logístico. Ouve-se o som constante de drones sobre a cidade. Os corpos foram deixados sob os escombros. Assim terminou o controle absoluto sobre as famílias dos desertores. 20 de maio de 2015. Esse foi o dia em que o destino das viúvas do Estado Islâmico mudou para sempre. Para a liderança do grupo, as esposas dos comandantes mortos não eram vítimas. Elas eram arquivos vivos. Mulheres que sabiam nomes, rotas e segredos de Estado. O comando via cada uma delas como um assunto inacabado. Por que elas não podiam simplesmente ir embora? O grupo temia vazamentos de informação. Mas o controle era mais profundo que a segurança. Uma nova regra foi imposta sem aviso. Nenhuma viúva tinha permissão para retornar ao seu país de origem. Nenhuma mulher podia cruzar as fronteiras do território controlado. O isolamento era total. A logística era fria. O comando notificava a mulher sobre sua nova função. Elas eram designadas para casamentos forçados com outros combatentes ou novos comandantes. No papel, chamavam de proteção. Na prática, era uma transferência de propriedade. Não existia espaço para negociação. Era uma ordem direta de cima para baixo. Para muitas, esse foi o ponto de ruptura. O marido estava morto, mas a punição continuava em um ciclo infinito. Elas entenderam que não havia futuro fora das fileiras do grupo. Recusar o novo casamento era considerado uma rebelião aberta. Na doutrina do Estado Islâmico, a obediência não terminava com a morte do cônjuge. O luto era proibido. A independência era vista como uma ameaça direta à estrutura do califado. No meio de 2015, um caso específico paralisou até os membros mais radicais. Uma viúva, identificada mais tarde apenas como a Cunha, desafiou o sistema. Seu marido, um comandante de alto escalão, havia sido morto em combate na Síria. Logo após o funeral, veio a instrução para o novo matrimônio. A Cunha disse não. Ela permaneceu em sua casa, cercada por patrulhas da polícia religiosa. No registro dos fatos, nota-se um detalhe perturbador. A Cunha não buscou as rotas de fuga. Ela não procurou traficantes de pessoas na fronteira turca. Não houve tentativa de esconder documentos ou juntar dinheiro para o exílio. Ela permaneceu parada. A recusa era silenciosa e absoluta. A viúva não tentou escapar de seu destino, mesmo sabendo o que aconteceria a seguir. O grupo não tolerava o vácuo de autoridade sobre o corpo de uma mulher. À primeira vista, um ato de luto, mas, na prática, um desafio político sem precedentes. Os eventos aceleraram. A polícia secreta cercou o quarteirão.
Não havia margem para erro ou misericórdia. O tribunal religioso deu a sentença em poucas horas. Assim terminou o impasse.